exaustão? Exaustão especificamente é uma regra de D&D, né? Que se aplica a exercícios repetidos e constantes. Ali você vai ficando muito cansado em relação àquela quantidade de feitos físicos que você está realizando. Principalmente se você não tem a capacidade de descansar corretamente, você vai acumulando ali níveis de exaustão oriundos desse exercício. E esses níveis de exaustão vão trazendo desvantagens para o personagem, que envolve desvantagem em testes de habilidade, movimentação reduzida, depois dificuldade em testes de combate, de ataque e defesa, até chegar a um ponto em que leva à morte por exaustão. Então, acho que você acumular 6 níveis, né? Você chega à morte. Então, exaustão, quando você está numa montanha, e aí já compilando a maioria das coisas que a gente já falou aqui hoje, você está constantemente fazendo exercícios extenuantes. Você está tendo que escalar, você está tendo que muitas vezes carregar materiais a mais ali, porque você precisa de alguns recursos que você não vai encontrar lá em cima. Se você precisa fazer uma fogueira, você tem que carregar com você lá de baixo a lenha. Igual o Marcelo falou, não tem madeira lá em cima pra você... Toda a lenha que você vai precisar enquanto você estiver lá em cima. A água, muitas vezes também, não vai ter ali. Você vai ter que carregar toda a água que você precisar vindo lá de baixo. Além dos seus materiais de segurança, corda, saco de dormir, cobertor, coisas essas, porque só um saco de dormir não vai ser o suficiente para te manter aquecido. Então, você vai estar com uma carga excessiva, realizando atividades extenuantes ali de exercício físico, tendo que escalar com essa carga a mais, tendo que subir com o sol na cara, batendo ali porque você está o tempo inteiro em exposição, com vento, com ar rarefeito. Então isso aí é um prato cheio para níveis de exaustão. E aí, conforme os jogadores não forem passando nos testes de constituição, eles podem ir acumulando aquilo e que pode degringolar também muito rapidamente. Porque a partir do momento que a exaustão chega no nível que você tem desvantagem no teste de resistência, já é uma chance muito grande dele não conseguir mais voltar. E exaustão você só cura ou fazendo um descanso completo, ou com restauração simples. Então, não é uma coisa muito fácil de recuperar se você não tem ali uma chance de dormir com tranquilidade. Restauração simples cura só um nível, né? Um nível por... E assim como o sono, né? Assim como o descanso completo. Ou seja, com restauração todo dia, com uma restauração você consegue curar 2 por dia, no máximo. Ok, é o negócio. Quem vai curar o clérigo lá? Quem faz o palhaço rir, né? Quem faz o palhaço rir. Aí tá lá o clérigo, só o palito de fósforo queimado, e todo mundo bem no grupo e o clérigo morrendo. Então, é um desafio muito grande que muitas vezes você precisa alertar o seu grupo dessa possibilidade. Tipo, vocês vão subir essa montanha nessas condições climáticas, assim, vocês vão ter que me fazer um teste de exaustão ali a cada 6 horas, a cada 4 horas, se assim dizer. Que aí leva em consideração também aquilo que o Marcelo falou sobre tempo de viagem em local rarefeito. Que você diminui o tempo de viagem que é justamente para evitar a exaustão. Só que aí uma viagem que você faria ali em 2 dias, você passa a fazer em 6. Então, junta aí também o que o Vermelho falou sobre tempo de viagem para você poder realizar algum tipo de ação em uma cidade vizinha ou num reino vizinho que passa por uma montanha, e as dificuldades já inerentes do ambiente, exponenciados pelos níveis de exaustão que vão causando dificuldades para os seus jogadores passarem nos testes. Então, pode ser aí, até com utilização do trocadilho, uma avalanche de coisas que vai te destruir seu grupo. E é engraçado que exaustão sempre é algo delicado nas regras. Porque as regras nem sempre têm ferramentas óbvias para tratar esse tipo de situação. Porque ela tá muito oposta ao que é ser um herói que o sistema quer que você seja. Então a exaustão é aquele ponto fraco que somente um mestre ou outro vai pegar para dar aquela dificuldade no jogo, tá? No Eras, a exaustão ela existe, só que ela tem um porém. O fato de você descansar, ele exige algumas coisas. Você pode descansar porque o seu corpo precisa. Você pode descansar para se recuperar dos cansaços. Mas quando você descansa para recuperar da exaustão, ou quando você tá quase no ponto da exaustão, você tem que ter uns cuidados especiais. O seu descanso, ele tem que ser em lugar seguro, confortável e com alimentação e água. Porque você vai ficar 2 dias sem comer, por exemplo, não adianta você dormir, cara. Você não vai descansar. Você pode ter toda a comida do mundo. Se você não dormir, você não vai descansar. Então, assim, para não ser tão drástico,
pra ter que ficar dependendo do clérigo ficar jogando restauração, às vezes o que você pode adotar é que essa recuperação dependa dessa condição: alimento, água, segurança e conforto. Porque você pode estar confortável, você pode ter alimento, mas você tá lá no negócio aí, à noite passa o tempo inteiro o lobo aparecendo pra te pegar. E aí, você vai ficar preocupado. E aí tudo isso que vai acontecer, você não vai conseguir dormir direito, ou então eles podem vir roubar tua comida. Então você tem que ter esses fatores. Se você trabalhar isso, às vezes, na descrição das cenas, no dia a dia deles na montanha, você vai até acordar na cabeça deles as necessidades e cuidados que eles vão ter pra se preparar pra isso. Então, assim, ó, vamos fazer uma escalada. Por quê? Porque a montanha ela é inclinada, mas tem muitas trilhas internas. A gente cansa, mas é de boa. Uma noite bem dormida, uma jantada lá tá massa. Só que aí num dia lá, vocês vão ter que pegar um paredão, meu amigo. E vocês vão ter que fazer uma escalada de 4, 5 horas. Vocês vão chegar no próximo patamar lá em cima, vai estar todo mundo só o bagaço. E aí, vamos deitar aqui mesmo e tal. Aí a galera dorme desconfortável, no lugar aberto, com bicho acordando eles de noite, e eles não comeram. Aí você dá a primeira cobrada neles. Vocês não descansaram. E aí eles vão começar a se preocupar com isso. Então, às vezes, o não combate na montanha, e a gente tá vendo isso pelos tópicos que a gente tá colocando, o não combate na montanha também é um grande perigo para o grupo. Eu sei que a regra de exaustão do D&D é polêmica. Tem gente que não usa, tem gente que não gosta, tem muita discussão para regra alternativa, tem muita gente que faz regra homebrew para isso. Justamente por isso que vocês falaram, assim, é uma coisa muito pesada, é uma coisa que tem um impacto grande, né? Ela pode atrasar sensivelmente a evolução da história, se o grupo fica exausto e tal. Então é uma coisa que você tem que levar em conta quando você usa, mas eu acho que ao mesmo tempo ela é talvez um perigo real mais forte que você pode produzir. Então, assim, as pessoas às vezes tendem, tipo assim, não, fiquei envenenado, não sei o que, foda-se. Porque é coisa fácil de retirar, entendeu? Você usa uma magia ali de nível 1, 2 e pronto, removeu de todo mundo e tal. Essa não, essa é mais pesada. Então eu acho que você tem que tomar um cuidado na hora de utilizar ela. Não é não usar, é só tomar o cuidado na hora de usar para você ter ciência das implicações que ela vai ter pro grupo. E eu acho que este é um bom cenário para usar. Movimentação em montanha, foi o que eu falei. Eu sou a favor de usar essa regra, uma regra de exaustão para qualquer período estendido que envolva atividade física constante. Assim, você tá subindo montanha, escalando, e aí chega num platô e você tem que brigar com uma águia gigante. Eu acho que você tem que fazer teste de exaustão depois dessa atividade. Você acabou de brigar, você acabou de fazer uma coisa que você talvez tenha se exaurido mesmo, tenha ficado mais cansado do que você imaginava, você gastou mais energia do que você pode. Porque você tá escalando, você meio que fala, tipo, não, beleza, vou fazer uma pausinha aqui porque o músculo tá doendo, se eu tentar vai falhar. Numa briga você não tem como interromper com base nisso. Então acho que você tem mais chance de acabar se exaurindo. Sou muito a favor. Gosto da ideia e acho que é punitivo, é difícil, mas ele dá um outro ambiente pro seu cenário. Dá mais, inclusive, verossimilhança.